Boa tarde, estamos aqui seguindo com mais Live Story. Aí na primeira hora vocês puderam ficar com o João e com o Gabriel. E para quem ainda não me conhece, eu sou Débora Delta, estou aqui com a minha parceira maravilhosa, Isa Mori. Isso aí, boa tarde, né? Boa tarde, pessoal de casa. Peço licença para entrar agora na casa de vocês e começarmos aqui a nossa segunda live do dia, como a Débora já disse, a nossa Live Store da Claro, né? E gostaria de lembrar vocês que nós estamos em tempo real, isso quer dizer que você pode participar do nosso programa a qualquer momento. Basta você escanear o QR Code no canto da sua televisão com a câmera do seu celular. É só você abrir a câmera e apontá-la para o QR Code e você vai ser automaticamente direcionado para uma árvore de opções. Lá você pode clicar em WhatsApp e mandar o seu comentário, a sua questão, a sua sugestão. Fica à vontade. Agora, se estiver no nosso portal claro.com.br/livestore, clique em Saiba Mais e, na sequência, em Participe. Isso mesmo, gente. Como a Isa já falou, aproveite para mandar a sua mensagem, a sua sugestão ou o seu elogio também aqui para essa dupla de apresentadoras, porque é sempre muito bem-vindo, né? Exatamente. E aproveite também para adquirir todas as nossas ofertas, fazer a contratação aí dos nossos planos, dos nossos serviços. E hoje, agora nesse segundo momento aqui da live, a gente vai seguir falando sobre mais serviços aí especiais da Claro. E a gente vai falar de um aplicativo muito bacana, né, Isa? Exatamente. Para manter ainda no clima aí do Dia das Crianças, né? Isso aí. A gente vai falar de uma plataforma muito especial que é voltada para esse público infantil, né? E é bacana a gente trazer um pouco de plataformas diferentes, assim, para públicos diferentes aqui na nossa Live Store, já que a gente tem uma informação muito bacana, né, que diz que hoje, atualmente, as crianças iniciam o contato com os dispositivos eletrônicos cada vez mais cedo. E é bacana, né, a gente entender isso, porque é importante a gente já educar os pequenos sobre como utilizar esses dispositivos corretamente, quais são as plataformas que oferecem um certo tipo de entretenimento. Sem dúvida nenhuma, viu, Isa? Porque a gente sabe, né? É um crescimento, gente, que realmente não tem como conter. A tendência, inclusive, a gente já vai mostrar os dados aqui para vocês, mas a tendência é que esse número aumente cada vez mais, né? E como a Isa falou, é importante a gente passar essa informação para as crianças, né? De como se entreter de uma maneira correta, de como também até usar, né, essa plataforma, os dispositivos aí conectados, os dispositivos móveis, de uma forma educativa. Mas antes da gente entrar nesse tema, a gente vai passar alguns dados aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Em relação ao uso, 69% das crianças usam para se divertir, 33% utilizam para estudar e 9% usam para se comunicar. E a gente também tem outro dado aqui, viu, Isa? Até já comentar ele com você aqui, que a gente já tá aqui no gatilho com ele, ó, só para vocês terem uma ideia. 49% utilizam tablet ou smartphone antes dos 6 anos. Olha só. Olha isso. Não, você já imaginou? Olha essa situação, Isa. Eu que sou aí de outra geração, que a gente realmente não tinha, né? Nem internet assim conectada, era internet discada ainda, isso depois já na minha adolescência. Quando eu vejo hoje, por exemplo, a minha afilhada ali com 9 anos, já super conectada e já sabendo utilizar, inclusive, o tablet mais do que eu, viu? Te dá uma aula, né? Exatamente. Então é bem bacana mesmo. Hoje a tecnologia ela tá chegando cada vez mais cedo, né, nos pequenos. Então eu acho que melhor do que negar isso, que é uma realidade, é a gente realmente informar e oferecer, né, plataformas que disponibilizam experiências tão legais como a Infoteca, que a gente vai falar já já. Isso mesmo, a gente vai falar agora já desse aplicativo para vocês, Inventeca. tá? Sobre a Inventeca. E só mais um outro dado aqui que a gente tem também, que 73% das crianças já ganham o seu primeiro celular ali, ou o seu tablet, antes de completar 10 anos. Foi o que eu falei, a minha afilhada com 9 anos, ela já deve ter um celular ali desde pelo menos os 7 anos. Então, as crianças já estão inseridas nesse cenário, né? Por esses dados aqui que você pôde acompanhar e como elas já estão inseridas e cada vez mais estarão ainda mais conectadas, a gente precisa realmente de aplicativos educativos, informativos e que também, né, tragam todas essas informações de uma maneira lúdica e com um certo entretenimento que também é necessário, né, Isa? Exatamente. E foi com
com base nessa demanda e, sobretudo, sobre os conteúdos que fossem mais atrativos para esse público infanto-juvenil, que surgiu a Inventeca, que é o aplicativo, a plataforma que a gente vai falar hoje aqui na nossa Live Store. A gente vai receber convidadas ainda para nos ajudar a falar mais sobre essa plataforma, que é voltada para esse público infantil, tem a ver com histórias, tem a ver com educação, tem a ver com muito entretenimento para a criançada, né, Dé? Isso mesmo, gente. Inclusive, a gente vai ter aqui 2 convidadas especiais para falar sobre esse assunto, mas só para vocês entenderem um pouquinho, a gente só vai introduzir aqui sobre o que é o aplicativo, mas a Samira, que é a nossa convidada, vai falar ainda melhor sobre ele, tá? Mas o aplicativo Inventeca, através dele, você, né, e as crianças podem criar histórias a partir de uma sequência de desenhos e, consequentemente, envolver leitores de todas as idades através da contação de histórias. Então, como eu já disse, para falar ainda melhor sobre esse aplicativo, a gente tem uma convidada aqui especial, né, para nosso primeiro momento. Depois a gente vai ter uma outra convidada também, que é a Samira Almeida. Ela já está por aí, né, Isa? Exatamente. Samira, que é criadora da Inventeca. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada, meninas. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, Samira? Muito obrigada pela presença, viu? Então a gente vai aproveitar a sua presença aqui, mesmo que remotamente, para já tirar todas as nossas dúvidas sobre Inventeca. Eu queria começar... Posso começar comentando claro. A pesquisa que vocês mostraram? Claro, por favor. Eu fiquei aqui, ó, fazendo anotações. Bora lá. Eu acho que tem alguns achados aí que vale a pena a gente falar sobre isso. O primeiro é: mamãe, não se desespere, você não está sozinha. Também sou mãe, a gente sofre, a gente, enfim, tem muitas dúvidas, né, sobre o que vai fazer bem, o que vai fazer mal, o que eu devo, o que eu não devo, mas acima de tudo isso a gente é muito julgada, né? E aí, de tanto ser julgada, a gente mesmo começa a se julgar. Então, eu acho que a primeira informação que essa pesquisa traz para todo mundo é que você não precisa achar que é só você, que você está fazendo uma coisa ruim e que só você faz isso, sabe? Não é. E não tem nada de errado, necessariamente, em você deixar o seu filho brincar com um dispositivo conectado. O que é importante é você saber escolher quando, quanto, o que e como, certo? Então, essa primeira coisa é essa, tipo, tira essa culpa materna. Você não tá sozinha, são acho que 69% que eu vi. Os números direitinho eu não anotei, tá? Eu só fui anotando as mensagens que essa pesquisa vem me trazendo. A segunda questão que me veio é: como que será que as pessoas dizem que a criança está se divertindo ou está se educando, né? Porque se divertir e educar são 2 coisas que têm que andar de mãos dadas, né? Ninguém gosta de ser educado sobre uma coisa que não tá afim, que tá chata, que não tem nenhum interesse, enfim. E especialmente se a gente estiver falando de crianças na primeira infância, aí vou dizer, até o fim do Fundi 1, que é uma criança de 10 anos. Essas crianças, elas brincam para aprender. Então, esse número vai aumentar muito, né? Quando a gente soma o se divertir e educar, a gente descobre o que essas crianças estão fazendo de fato nesses aparelhos. Estão se divertindo com coisas educativas? Espero que sim. Ou se educando com coisas chatas? Espero que não. E uma outra coisa é assim, do que vocês acham que as crianças gostam, né? A criança gosta do que os pais gostam. Então, por exemplo, se você precisa fazer uma criança comer legumes, não adianta você falar: criança, come, filho, come esse chuchu. Aí você olha pro seu marido e fala: chuchu. Não adianta, a criança não vai comer. Agora, coma na frente dela e diga: ai, que gostoso. A criança vai começar a se interessar e vai comer. E com os aparelhos móveis é exatamente a mesma coisa. Então, por isso que eu falo, não existe a gente ficar achando que a gente pode usar, gostando ou não, mas enfim, que a gente pode usar o dia inteiro porque a gente usa, para trabalhar, para se divertir, para relaxar, e que a criança tá vendo a gente usar e que ela não vai querer. Sim, ela vai querer. Ela quer fazer parte, ela quer ser igual. Então, qual que é o nosso papel? O nosso papel é fazer boas escolhas para essas crianças. E, de novo, de tudo, né? Desde quanto tempo até o que e como, com quem e tudo mais. E, por fim, uma observação sobre o que vocês falaram das crianças ensinarem coisas. As crianças não sabem usar esses aparelhos. Parece que sabem, mas na verdade o que eles são é mais curiosos e mais observadores. Então eles observam a gente usando e não tem essas barreiras que a gente tem para experimentar coisas.
Então eles vão tentando. E aí, coisas que a gente não faz. E aí, né, porque a gente fica, ai, mas como é que usa? Né? E eles não, eles vão tentando usar até descobrir. E aí a gente tem a impressão de que eles sabem usar. Por que essa observação é importante? Porque atrás dela, na mochila dessa informação, vem o papel, de novo, né? O papel do adulto cuidador, que aí é o pai, a mãe, o avô, o tio, o professor, enfim, todos os adultos que cuidam dessa criança, que é de fazer esse letramento digital. Então, essa criança está tendo acesso a aparelhos mobile, vou falar de aparelho mobile, que é mais a minha área. Essa criança está tendo acesso a isso, ou está vendo televisão, ou enfim, seja o que for, como é que você faz para que essa criança faça boas escolhas? Então, enfim, quando é muito pequena, é você que guia essas escolhas mesmo, né? Você vai fazer as escolhas e vai mostrando. Mas, aos poucos, você pode questionar essa criança sobre o que ela está aprendendo com aquilo, sobre o quanto aquilo realmente é divertido, ou repetitivo, ou seja o que for. E assim você vai, aos poucos, preparando essa criança para ser uma criança que faz boas escolhas, um jovem que faz boas escolhas, um adulto que faz boas escolhas, para ser aquilo que todo mundo que é pai e mãe sonha, quer que o seu filho seja melhor do que si próprio, né? Tipo, a gente quer que o nosso filho seja melhor que a gente, faça escolhas melhores que a gente, se dê melhor na vida que a gente. Então, o uso dos aparelhos mobile, dos aparelhos digitais, está nesse pacote também, assim. O outro lado de você dizer que, não, meu filho não vai usar, é o lado de o meu filho não vai saber usar. Os amiguinhos vão e ele não vai. E aí, quando ele for usar, ele talvez não saiba fazer as melhores escolhas. Então, que ele faça isso em casa, que os pais estejam presentes e que possam ensiná-lo, educá-lo e incentivá-lo a fazer boas escolhas. Então, essas foram assim, as coisas que eu fiquei pensando enquanto eu estava vendo essas informações que vocês estavam colocando. Eu acho bem relevante a gente fazer uma reflexão em cima desses números e desses fatos todos. Desculpa se eu me prolonguei. Imagina, Samira, eu quero agradecer, inclusive, que você trouxe aí, né, apontamentos muito importantes, principalmente aí começando sobre essa culpa materna, né? Eu não sou mãe, mas eu tenho muitas amigas que são mães e que durante a pandemia tiveram justamente essa questão que você trouxe, né? O quanto que eu posso deixar o meu filho ali com o celular, as 4 perguntas que você trouxe, que é quanto, quando, como e o quê, né? Como que ele está consumindo, quanto que ele está ali realmente conectado. Então, olha, sem dúvida nenhuma, todas essas informações que você trouxe são realmente muito importantes e relevantes para todo mundo que está assistindo. Eu quero, inclusive, agradecer aí essas observações. Exatamente. E é legal que ela falou também, ela complementou aquilo que eu disse sobre não negar essa realidade, que já é algo atual, né? Que é hoje a gente fazer muitas coisas com o uso do celular. Então, não tem por que negar essa realidade para a criança, já que é o futuro, né? Então, é realmente informar, né, e educá-la da forma que ela possa usar aí a tecnologia ao seu favor completamente. Né? E, Samira, já aproveitando aí, aqui... Uma última questão, claro. que eu não sou uma pessoa técnica para falar, mas que é uma questão bastante recorrente, que assim, só vou dar a informação final que eu tenho como mãe, tá? Mas aí talvez profissionais da área vão ser mais assertivos para dizer isso. Distância do aparelho. Então, evita algo que fique muito próximo, e a gente sabe que a gente tem essa tendência, né, com o celular, de pôr super próximo. Então, como eu estou imaginando que a gente está falando de uma situação em que um adulto está ou junto ou muito perto de olho, sempre colocar essa distância. Eu faço isso em casa, eu tenho uma pequena de 2 anos, tá? Eu faço isso em casa também, então eu seguro a distância. Aí, às vezes, ela vai pra frente, chega assim, bem pertinho, aí eu tiro mais um pouquinho. Porque aí tem essa questão médica que é igual a gente, sabe? Quando a orientação para quando a gente trabalha é que a gente trabalhe e de hora em hora a gente passe 5 minutos olhando o horizonte. Isso é um exercício para o músculo do nosso olho. E vale a mesma coisa para a criança, para qualquer coisa que ela só fique olhando, não só aparelhos digitais, mas inclusive aparelhos digitais, qualquer coisa que ela fique olhando muito de perto. Então, para você exercitar o músculo do olho, você tem que praticar as distâncias. Olha, bacana aí, fica a dica também então, né, Samira? Olha, eu vou confessar que eu mesma não sabia também dessa informação, viu? Uma informação para os pais aí. Muito bom. Mas fica essa informação para a gente também, né? Para as crianças, para os adultos. Obrigada por trazer mais essa informação. E eu queria aproveitar, né, tudo isso que você já trouxe aqui, tão importante, e perguntar, já fazer esse gancho para falar um pouquinho sobre o aplicativo também, a Inventeca. Como que surgiu, né? A gente sabe aí que com certeza um dos motivos das motivações foi o fato de você ser mãe. Mas conta pra gente um pouquinho dessa história e o que é também exatamente o aplicativo Inventeca.
A Inventec, na verdade, nasceu antes da Sofia. Nasceu quando eu ainda estava pensando em talvez ter a Sofia. Mas tem super a ver, na verdade, porque além de mãe, eu sou educadora, então, na verdade, eu já tinha uma convivência grande com crianças e tudo mais. A minha empresa publica livros digitais interativos desde 2012, tá? E aí tem vários tipos de livros para várias idades, então para crianças, para pré-adolescentes, para adolescentes, até para adultos. E aí a gente começou produzindo para um público um pouco mais de idade, e a gente nasceu porque eu trabalhei muitos anos no mercado editorial antes disso, então, essas viagens, hoje em dia não existe mais carreira regular, né? Então, assim, eu comecei no mercado editorial, trabalhei um tempo longo lá, 12 anos, fiz uma boa carreira, e aí busquei me reapaixonar de novo e lembrei que eu era apaixonada por leitura, e aí, enfim, fui ser voluntária como mediadora de leitura numa escola, que é uma coisa que eu faço até hoje, e é por isso que eu falo que eu tenho muito contato com crianças já há bastante tempo. E voltei para a USP para estudar, fiz uma pós na área de educomunicação, que estuda justamente essa interface de tecnologia e mídia para a infância, na área de educação, relacionado com a educação. E aí, nesse momento todo, nada acontece, né, regularmente, então nesse momento todo a gente criou a StoryMax, que é a minha empresa. E aí a gente publicava esses livros para crianças e jovens, enfim, para várias faixas. E a gente tinha esse desejo grande de fazer com que a leitura voltasse a ser uma atividade interessante e relevante e que pudesse ser um lazer e não uma obrigação para as crianças de hoje. Porque, enfim, eles têm uma oferta muito maior de atividades de lazer para ser feitas, algumas educativas, outras não. E o livro passou a ser uma coisa que, ao longo da vida, eles vão abandonando e vai se tornando cada vez mais obrigação escolar. E tudo que é obrigação, quando deixa de ser obrigado, você para de fazer. Se você for olhar as pesquisas no Brasil sobre leitura, elas mostram exatamente isso, que as crianças começam lendo relativamente bastante, e aí que a partir do fim do Fundi 1, ali, quando realmente a leitura começa a ser obrigatória, quando você começa a ter aulas de literatura, quando você começa a se preparar para o vestibular, elas já começam a falar que elas não gostam de ler. E aí, quando chega na faculdade, a gente tem que brigar com o aluno para ele ler. E aí, depois que termina a faculdade, você não lê nunca mais. Então, essa é uma realidade brasileira. E a gente queria que fosse diferente, a gente queria que essas crianças gostassem de ler de verdade, como a gente gosta. Vocês estão olhando para o lado de cá, mas do lado de lá da minha casa, a parede inteirinha cheia de livros. Então, e daí, enfim, a gente tinha muito esse interesse, né, de apresentar a leitura no aparelho que eles desejavam ler, que eles desejavam estar, e aí, por estarem lá dentro, eles podiam encontrar esses livros, ser atraídos por esses livros. E depois de 3 anos, acho que 3, talvez até mais. Depois de um tempo fazendo isso, a gente começou a se incomodar porque a gente estava trabalhando com um leitor muito juvenil, lá para o finzinho do ensino médio, vamos dizer assim. E a gente percebia justamente que já era um período que a gente tinha dificuldade de fazer com que ele se interessasse por começar a ler. Depois que ele começava, ele curtia, porque era muito diferente de tudo que ele já tinha lido. Os livros que a gente publicou historicamente, aí, eles são super interativos, tem animação, efeitos de som, enfim, a gente ganhou todos os prêmios de literatura que vocês puderem imaginar aqui no Brasil e pelo mundo por esses livros, porque eles são muito diferentes mesmo. Mas até a gente conseguir fazer essa primeira atração era bastante desafiador. E aí a gente começou a buscar formas diferentes de fazer isso, e lendo as pesquisas, eu entendi que para você formar um bom leitor, ou seja, não estou falando só da habilidade de ler, mas eu estou falando do prazer de ler, do interesse por ler. Para você formar esse leitor, você precisa apresentar a leitura para ele o quanto mais cedo possível e dentro de uma relação de admiração e afeto. Então, quem são os personagens que podem ajudar essa apresentação e essa atração para a leitura? Já que a gente está falando lá da primeira infância, então do primeiro momento em que essa criança pode ter contato com as narrativas, a gente está falando dos pais, pai, mãe, dos cuidadores, e aí vai variar, né? Tem família que é um avô, tem família que é um tio, e dos educadores. Então, foi nesse momento a gente definiu que a gente falou, não, então vamos descer, vamos fazer para um público mais novinho, né? Enfim, vamos fazer para a primeira infância. Só que para a gente trabalhar com esse público, a gente tem que trabalhar com os pais, principalmente com os pais.
E aí, eu juro que eu já vou terminar essa resposta para você poder perguntar outras coisas, mas é que essa é uma história longa. Bom, e aí a gente já sabia que a gente ia fazer isso, e um belo dia estava eu lá na escola que eu vou semanalmente, quer dizer, desde que a pandemia começou, infelizmente não, mas não vejo a hora de voltar. Estava eu lá, e as crianças, como eu falei, elas imitam as coisas que elas gostam e admiram e tal, né? E daí chegou na hora do recreio, a gente estava na biblioteca, a gente abre a biblioteca para eles na hora do recreio, para eles brincarem, literalmente, com os livros. E chegou uma criança e falou, eu vou contar uma história para você, então. Abriu o livro, virou o livro para mim, e tinha lá alguma coisa escrita, e essa criança começou a contar aquele livro para mim sem ler, tipo, inventando em cima daquelas imagens. Então estava escrito alguma coisa e o que ele estava contando era diferente do que estava escrito. Aí a primeira vez eu falei, não, tá errado, não é isso que tá escrito. Essas crianças são do Fundi 1, tá? Então elas estão, tem ali 6, 7 anos, estão no processo de alfabetização, elas não sabem, a maioria, ler fluentemente e tal. Então da primeira vez eu corrigi e falei, não é isso que tá escrito. Aí uma já brinca com o outro, né, já sai, você não sabe ler, deixa eu ler pra você. Ele tentou de novo, aí eu quase corrigi de novo, aí eu falo que o Paulo Freire puxou minha orelha e falou, Samir, ele tá lendo, só que não é o texto que ele tá lendo lendo a imagem, para de corrigir. E aí eu voltei pra casa com isso e falei, cara, é isso, o produto é mais sobre ouvir do que sobre falar, deixa essa criança criar e deixa ela ser quem ela é, e a partir disso a gente consegue fazer com que ela se interesse. Então, essa é a história do pré-Inventeca, de como ele nasceu. Sim, bem bacana. Esse valor, né, assim, que a gente já detecta aí da Inventeca. E, Samira, a gente quer saber também quais são os diferenciais dessa plataforma em relação a outras plataformas que existem, né, sobre contação de histórias e tudo mais. Uhum. Bom, acho que a principal coisa é essa, é mais sobre ouvir do que sobre contar. Então, de fato, assim, é o maior desafio de todos da minha carreira, porque uma coisa é você saber, então tá, hoje eu vou contar João e Maria. Você sabe como você quer contar, você sabe o que você quer falar, você sabe que roupa você quer pôr, você sabe tudo. Agora, experimenta você falar, hoje eu vou contar João e Maria, só que quem vai contar é quem tá me ouvindo. Cara, você começa a pensar, você não sabe o que você quer mostrar, você não sabe que roupa você vai usar, você não sabe por onde você começa, porque se o seu papel não é falar, é ouvir, você precisa começar a tentar conhecer melhor seu público. O que é uma verdade em qualquer relação humana, né? Então aí a gente para de falar de tecnologia e fala das relações humanas, que é o que importa de verdade. Então, eu acho que a primeira grande coisa é essa. Inventeca, ele tem uma biblioteca de livros de imagem dentro do app, tá? Mas ele não é só isso. Ele tem também um sistema de gravação das narrativas online e disponibilização dessas narrativas na nuvem. Blá, blá, blá. Falei um monte de coisa técnica, então vamos voltar. O que acontece? Quando você entra lá dentro, você tem uma estante com vários livros de imagem. São várias sequências de imagens. Tipo, quando você pega livro de imagem, é aquele livro que não tem texto de letrinhas, texto verbal, tá? Totalmente ilustrado. Aí você escolhe uma história nessa estante, você começa a contar essa história oralmente, porque esta criança, para quem a gente está pensando em Inventeca, é uma criança de 2, 3, 4, 5, 6 anos. Esta criança não sabe escrever e não sabe ler. Mas não quer dizer que ela não possa ser atraída pela leitura, pelas histórias, não quer dizer. Ao contrário, dizem que, na verdade, o ideal é você contar histórias para o seu filho na barriga ainda, né? Para que ele entenda essa cadência da narrativa, para que isso seja familiar. Então, ótimo, essa criança não vai ler as letrinhas, mas ela pode sim conhecer o universo, geralmente eles conhecem, é impressionante. A minha pequena começou a falar Era Uma Vez agora. E daí... imagina essa mãe. Bom, e daí você vai começar a contar essa história oralmente. Eu falo que é para crianças de todas as idades, porque na verdade pode ser um adulto contando também, claro. Enquanto você conta essa história, o aplicativo vai gravar a sua narrativa. Quando você termina, você coloca o seu nome, o nome de quem está narrando, e um nome para a história e salva. E aí você está criando a sua Inventeca, que agora eu vou falar, vocês não vão errar nunca mais. Inventeca é uma biblioteca de histórias inventadas. Por isso é Inventeca. Quando você salva, você cria a sua Inventeca. Não existe uma Inventeca igual a outra, porque cada usuário cria suas histórias. Então, na verdade, você tem duas estantes. Uma estante de livros de imagem e uma estante absolutamente personalizada com as suas histórias inventadas.
E ainda por cima, você pode pegar essa sua história inventada e compartilhar com alguém. E aí, por exemplo, nesse período de pandemia, foi, assim, uma bênção para os avós, para os tios, enfim, para quem mora longe, né, pais separados, coisas desse tipo. Porque você conseguia manter uma relação com a criança, mesmo que você não pudesse estar presente fisicamente. E aí isso cria uma terceira Inventeca, que é a Inventeca das histórias compartilhadas com você. Então não existe nenhuma Inventeca igual à outra. Eu acho que isso também é um grande diferencial, né? A mágica, quem faz é quem está usando, sabe? Eu acho que essas para começar, não sei, talvez eu me lembre de mais alguma coisa no caminho. E Samira, eu já queria pegar um gancho que você comentou aí, né, um pouco sobre o papel dos pais e dos cuidadores também. E a gente sabe que a Inventeca é um aplicativo voltado para o público infantil, mas que também foi pensado para os pais, para os avós, para as babás, quem tem esse convívio realmente com a criança, para os professores e educadores também. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância de integrar esses tutores também no processo. Total. Sem eles não existe essa apresentação da leitura. E, inclusive, assim, a gente já fez estudos com dados e depois com entrevistas com usuários, e a gente percebeu que é bem diferente quando a criança usa sozinha e quando ela usa acompanhada. Porque a criança que está sozinha, ela quer cumprir uma atividade, porque ela quer saber o que vai acontecer depois, na verdade. E a criança que está acompanhada, ela quer agradar um adulto, ela quer impressionar um adulto, ela quer envolver um adulto. Então, ou às vezes é uma outra criança, mas enfim. Então ela começa a enfeitar aquela história, e é quando ela começa a usar mais a linguagem, e aí isso é super importante quando a gente está falando na primeira infância, né? É a idade em que as crianças desenvolvem a capacidade de falar. Então é super importante estimular que eles falem. E aí, quanto mais eles enfeitam uma história, e aí enfeitar é, por exemplo, eu posso dizer assim, era uma vez, sei lá, deixa eu olhar pela minha janela e ver se eu tenho uma ideia. Era uma vez uma árvore. Era uma vez uma árvore que tinha uma fruta. Outra coisa é eu dizer, era uma vez uma árvore muito alta, de galhos muito fortes, que tinha muitas frutas, mas tinha uma fruta que parecia que brilhava. Olha quanta coisa a mais eu disse, né? Então, tem toda essa diferença de o que estimula mais a criança. Claro que, assim, de todas as formas você vai estar estimulando. Você pode deixar a criança criar e é isso, e só por isso já vai ser muito divertido. Mas se você está junto, você estimula mais. E o que a gente pensou é que, assim, a gente queria que fosse uma ferramenta muito prática para os adultos, muito prática, assim, eu só preciso contar uma história, mas nossa, eu já estou tão cansada, eu já inventei tanta história, eu não sei mais o que inventar. Tá aqui, você vai pegar e vai só seguir as imagens e vai inventar uma história. Esse é um problema, resolvido. Outro problema é, puxa, meu filho e minha filha estão nessa fase. Meu filho quer escutar 50 vezes a mesma história. E o pior de tudo, o meu filho me pergunta, não, papai, não era assim, não foi assim que você contou. Você pode imaginar? O que você vai fazer numa situação dessa? Pois é, na Inventeca a sua narrativa fica gravada. Então, inclusive, se você quiser depois, você não precisa você mesmo contar de novo. Você pode deixar ele escutando. Aqui em casa o que a gente faz, eu tenho muitas histórias compartilhadas das avós, das tias. A Sofia, nessa fase da vida, ela está sendo a única criança da família. Então, todo mundo quer mandar histórias, todo mundo quer participar, né? Enfim, isso é bem, bem legal. E aí eu tenho histórias da vovó, da Batian, que é meu marido oriental. Então, da vovó, que é a minha mãe, a Batian, que é a mãe dele, do vovô, das 3 titias, do tio-avô, tem um monte de histórias. E aí ela consegue sempre ouvir, ela ouve a voz desses adultos, o que é maravilhoso. Então, ela lembra que eles existem. Quanto menor a criança, mais importante é você criar essas relações, e aí isso tem sido bem um desafio nesse período, né? Então, com isso, ela lembra que eles existem. Hoje ela já escolhe as histórias e ela fala, esse aqui, titia Seiko. E aí escuta a história, coisa mais fofa. Então, assim, basicamente é para ser muito prático para o adulto e muito divertido para a criança. No meio desse caminho, entre o prático para o adulto e o divertido para a criança, está o desenvolvimento da linguagem e da relação afetiva dos dois. E aí, quando você faz isso, você cria o interesse pela atividade de leitura. E aí a gente chega no nosso objetivo inicial, que é atrair esses leitores. Que legal. E essas histórias narradas, elas ficam eternizadas, né? Assim, para sempre. Isso também é muito, muito legal, né? Sem dúvida. Eu já tô ficando triste. Ai, gente, desculpa, falei muito, né? Eu já tô ficando triste porque a minha pequena já tá começando a aprender a falar algumas coisas certinhas. Então tem coisas que ela ainda fala errado, mas aos poucos ela vai melhorando.
E assim, é de um dia para o outro, sabe? E se você tem a possibilidade de ter essas memórias gravadas, você vai lembrar que coisinha fofa, olha como ela falava. Então é rico demais, assim. O que a gente está pretendendo com o Inventeca, e conseguindo ainda bem, é que essa relação com os livros, ela seja repleta de afeto, de todos os adultos que cercam essa criança, e que ela sempre se lembre, que ela sempre tenha acesso a essa memória desse momento que ela teve com esse adulto, e lembre-se que isso aconteceu em torno de uma história, porque isso vai fazer com que ela tenha interesse por outras histórias no futuro, até o dia que ela vai tropeçar num livro que ela vai se apaixonar pelo autor, e aí ela vai ler tudo daquele autor, e aí daí pra frente você tem um leitor que adora ler em todas as mídias, sabe? Não é uma coisa que, não, agora tudo vai ser eu digital. Não, não vai. E que bom que não vai. Que bom que a gente tenha diversidade, que eles saibam, que eles tenham letramento para usar tudo. Mas a gente precisa apresentar tudo, porque eu falo, não dá. Se existe um tipo de leitor que gosta de livro impresso, é porque existem outros tipos de leitores. E eu quero todos os leitores. Essa é a questão. Não quero só alguns. Massa. Legal, Sá. Bom, então vamos falar sobre o aplicativo na prática agora, né? É fácil a instalação? A gente vai colocar aqui no nosso video wall um pouco do nosso aplicativo e eu queria que você falasse um pouco mais sobre as funcionalidades da Inventeca. Bora, facinho. Eu consigo ver o video wall porque eu não sei o que está passando. Já vamos mostrar para você aqui. A gente está, na verdade, com a primeira acompanhar. Uma página inicial aqui da Inventeca. Tá. Então, é super fácil. Aí eu conto o que tem dentro do app. Oi? A gente tá com a Samira. A Samira pediu só para repetir, que eu acho que a gente não ouviu você. Entendi. Tá. Por favor. Então, você me perguntou se é fácil de usar. Super fácil. Isso a gente buscou, inclusive, por conta desse nosso interesse em fazer um app em que a atividade seja de escuta, a gente buscou, inclusive, usar poucas palavras nos botões e tudo mais. Então, assim, é possível usar em qualquer língua. Inclusive, a gente, enfim, tem bastante usuários de fora do Brasil também que usam em outras línguas, que são crianças de outras nacionalidades. E aí, ali dentro, aquilo tudo que eu já falei, vou só repetir, porque nunca é demais. Você tem uma banca de livros de imagem. Hoje está com, acho que 48. E aí, sobre esses 48, você vai inventar quantas histórias você quiser. Então, esses 48 viram 480, se você tiver criatividade, sabe, para isso. Que pode ser N formas de contar, e aí acho que depois, se vocês quiserem, a gente fala mais sobre alguns exemplos. Você vai salvar, você pode compartilhar e você pode acessar para sempre aquela memória. Como é que é feita a ativação? Depois que vocês, aí acho que depois vocês vão falar de promoção, de como é a promoção e tal, mas enfim, comprado, vocês vão ser direcionados para uma página web onde você vai criar o seu login e senha. Então, você vai lá, vai botar seu nome, vai botar um e-mail, vai inventar uma senha que é só sua, não compartilha com ninguém, porque é isso que está protegendo as suas histórias, e vai botar o seu telefone para confirmar que essa compra é desse usuário, claro. Deu ok, vai ser enviado um e-mail para o seu e-mail cadastrado, onde vai estar escrito, queremos confirmar que você é você, por segurança, parará, clique aqui. Clicou ali. A partir do momento que você clicou ali, a sua conta já está liberada na Inventeca. Aí você vai lá na loja de apps, escreve Inventeca, baixa o app. Quando você entra no app, na primeira... Aí, o app, o ícone, para ficar facinho de achar, tá vendo? É um menininho em cima de um livro, assim. E aí dentro... Aí vai aparecer, a primeira tela que aparece do app... É uma tela de criação de login e senha e tem um botão do lado falando, já possui uma senha, entra aqui. Já possui cadastro, entre aqui. Você vai lá no já possui cadastro, vai pôr o seu e-mail e a senha que você tinha colocado, isso só vai ser feito uma vez. Então não se preocupe, você não precisará lembrar mais disso, tá tudo bem. E depois que você fizer isso, tá pronto, registrado, já funcionou. Você vai ver essa primeira tela que tá aparecendo aí, que é a capa do app. Tem uma musiquinha alegre, que a minha filhinha não pode escutar, que ela já fica teteca, mamãe, é uma coisa de louco. Eu mal consigo checar se está tudo bem o app se eu estiver do lado dela, porque daí já vai ter que escutar milhares de histórias. E aí, enfim, aperta o play. Quando você aperta o play, você vai para a estante de histórias ilustradas, que é essa que tá aparecendo. Ali você vai ter essas 48 que eu falei.
Cada quadradinho desse daí é uma história diferente. Então você pode ver que tem vários estilos diferentes de arte, tem vários temas diferentes. Nós não usamos títulos nas histórias, porque a gente não quer direcionar a criação. Você pode criar em cima do que você quiser. Você pode olhar, deixa eu ver uma imagem que está aparecendo aqui, ó. Você pode olhar a imagem do menino na praia com o pai dele e resolver contar uma história sobre o caranguejo. Tá tudo bem. Então não vou eu falar que a história é sobre um menino, sabe? Mas enfim, cada uma delas é uma, e aí ali dentro, quando você clica nela, você vai ver um flashzinho de 3, 4 páginas dessa história, e aí você vai para a primeira tela dela. Nessa primeira tela, aí já tô falando de usar, tá? Nessa primeira tela tem um botão de gravar, que é esse botãozinho vermelho, você aperta nele, e aí você começa a contar a história. Vai para frente, pode ir para frente, para trás no livro, como você quiser, como um livro normal, qualquer. Quando você termina de contar essa história as nossas histórias têm 11 telas, tá? Quando você termina de contar essa história, você vai lá e coloca o nome do narrador e um título para sua história. E salva. Quando você está salvando essa história, você já está salvando na nuvem. Por isso que é importante você ter a conta para usar o app. O que é diferente de comprar, tá? Você tem uma camada gratuita que você pode usar do app. Então, vocês já vão lá, baixem, façam um cadastro se vocês quiserem, usem. Não tem nenhum problema. Tem 3 histórias gratuitas de acesso gratuito. E aí, quando você salva, ele vai salvar na sua conta. É importante você ter um e-mail já cadastrado para conseguir salvar na sua conta. E a partir disso, toda vez que você quiser, você já pode ouvir essa história de novo, você já pode compartilhar essa história, enfim. Aí o céu é o limite, você pode se divertir como você quiser. Esse é o uso do Inventec. Muito obrigada, viu, Samira? E o passo a passo com nada mais, nada menos que a fundadora da Inventeca. Muito obrigada, viu? Continua aqui com a gente, viu, Samira? A gente vai agora só passar uma oferta de Inventeca, inclusive que você comentou, né, dessa parceria com a Claro. Então a gente vai dar uma oferta agora e depois a gente volta com você e mais uma outra convidada também, falando um pouquinho sobre essa experiência. Então agora a gente vai passar aqui uma super oferta para vocês já adquirirem o aplicativo da Inventec e tem aí ótimos momentos com os pequenos. Vamos lá, para a nossa oferta, eu vou até o visual aqui. Caminha aqui comigo, Davi, vamos lá falar agora da nossa oferta de plano mensal aqui para a Inventeca, onde você vai poder criar, compartilhar suas histórias ilustradas, lembrando que é para crianças de todas as idades. Por apenas R$ 12,90 por mês, você já vai ter o aplicativo aí para instalar no seu celular, no seu tablet e criar todas as histórias, realmente esse universo lúdico aí que a Samira criou para todos os papais, mamães e para as crianças e também para os tutores, também é importante. Então, por R$ 12,90 você já pode adquirir essa super oferta. E a gente também tem uma imagem aqui de como contratar, é isso, produção? Então vamos lá, gente. Olha, para vocês assinarem é muito fácil. Vocês viram aí o passo a passo que a Samira também já explicou. Mas para você assinar é só você enviar uma mensagem de texto com o número 1212 para o número 1212 com a mensagem promo. E lembrando que nessa oferta aqui mensal de R$ 12,90, a primeira semana, ou seja, os 7 primeiros dias são grátis. Você pode aproveitar para conhecer e degustar um pouquinho mais ainda do aplicativo, que é super fácil, super intuitivo e vai ajudar aí nesse momento tão importante para a criançada de formação, de educação com entretenimento também, né, Isa? É isso aí, gente. Então aproveitem e se vocês que estão nos assistindo, mamãe, papai, tios, irmãos, se ainda tem dúvida se vale a pena investir aí no Inventeca, a gente vai entrar com mais uma participante aqui na nossa live, que é uma mãe, né, a Laura Maurer, mãe do Bruno, que é usuária dessa plataforma e vai contar pra gente sobre a experiência dela e do filho dela com essa plataforma. Seja bem-vinda, Laura. Oi, meninas, é Samira, tudo bom? Laura, como que você conheceu a Inventeca? Conta pra gente. Então, eu e meu marido, a gente conhecia a Samira, conhecia o trabalho da Storymax, acompanhava o trabalho deles, que a gente achava super bacana, o livro digitais. Então, a gente ficou sabendo da Inventeca assim que ela foi lançada, né? A gente, inclusive, foi no evento de lançamento, que foi super bacana e tal. Só que, na época, o meu filho mais velho, que é o Bruno, ele hoje está com 4 anos e meio, quase 5. Na época, ele tinha acabado de fazer 2 anos, assim. Então, a gente achava que ainda era muito cedo, a gente tinha essa coisa de não, vamos adiar essa exposição, né, às telas, por mais que seja inevitável, né, como já foi comentado,
uma exposição aqui ou ali, a gente procurava evitar essa coisa mais ativa de não, vamos dar um celular, um tablet na mão dele, acho que ainda não é a hora e tal, então a gente foi esperando. Quando ele chegou lá perto de uns 3 anos, a gente falou, acho que, né, já dá pra gente tentar, vamos tentar introduzir a Inventeca na vida dele, que ele já falava um pouquinho melhor, já tinha um pouquinho mais de desenvoltura, então acho que já dá para começar. E aí a gente começou a promover esse momento, assim, né, sempre normalmente na hora de dormir ali, né, que já era o momento da leitura dele, a gente sempre teve o hábito de ler muito com ele os livros físicos, né, desde muito pequenininho, desde bebê, assim, desde o livro de banho até um livro mais elaborado de história e tal, conforme a evolução dele. Então a gente começou a introduzir a Inventeca no dia a dia dele e foi muito bacana ver o processo pelo qual ele passou, assim. Olha que legal, Aura, muito bacana. Eu não podia deixar de comentar todos os livros que você tem aí atrás, inclusive, também. Né? Como a Samira falou, uma coisa não exclui a outra, né? Elas se complementam, o livro físico Exato. com esses aplicativos agora. Então, que bacana você trazer essa experiência também. Já aproveitando, eu queria que você comentasse um pouquinho especificamente desse momento de pandemia, de isolamento social. Qual foi a importância do aplicativo da Inventeca nesse momento em específico para você e para o seu filho? Tá, foi muito bacana. Inclusive, você comentou dos livros aqui atrás. Eu estou no quarto do Bruno e das crianças, na verdade, né? Que tem uma bebê de 11 meses hoje. Então, estou no quarto das crianças aqui, é a bibliotequinha deles ali. Realmente, a gente tem esse hábito da leitura. E acho que o nosso interesse pela Inventeca veio muito disso, né? Da gente já ter esse hábito em casa, de eu e meu marido, a gente ter esse hábito, a gente desde pequeno. Por isso, a gente teve a vontade de introduzir o hábito da leitura no Bruno. E por isso o interesse pela Inventeca, e por isso também o interesse do Bruno na Inventeca, né? Acho que tudo caminha muito junto, né? As coisas não estão separadas, e é como a Samira falou, você fazer uma leitura numa plataforma digital não significa você excluir de maneira nenhuma os livros físicos, até porque a questão da materialidade do livro para a criança, ela é muito importante, né? A gente hoje vive lendo no seu dispositivo digital e tal, mas para a criança você ter o livro, você folhear o livro faz parte de toda uma experiência, né? E aí, durante a pandemia, foi uma coisa muito importante para a gente, assim, porque foram 3 pontos principais. O primeiro que, assim, acho que todo mundo que tem filho pequeno vai concordar que durante a pandemia foi inevitável a gente flexibilizar essa questão das telas, né? Por mais que a gente tente limitar, assim, durante a pandemia, com as crianças 24 horas por dia dentro de casa, os adultos trabalhando em home office, tendo que dar conta da casa, do trabalho, era muita coisa, né? Não tinha como você evitar deixar o seu filho exposto um pouco mais às telas. E aí a Inventeca, ela surgiu assim como uma maneira mais saudável de você ter esse contato com o digital, né? Da criança ter esse contato com o digital. Então, esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto é que a pandemia também foi um momento em que a rotina da família ficou muito bagunçada. Então, mais do que nunca, né, se a rotina, se os rituais diários já são importantes para a criança, para o desenvolvimento da criança normalmente, acho que durante a pandemia, assim, isso foi crucial. Né? Então, você ter aquele ritualzinho da noite, o que a gente vai fazer? Então, vamos escovar o dente, vamos fazer xixi, vamos para a cama, vamos ler um livro, ou vamos fazer uma Inventeca. Né? Foi uma coisa que surgiu, assim, e então, nesse contexto, a Inventeca, ela ajudou a gente a criar essa rotina da noite, e ela foi um elemento novo da rotina da noite. Né? Então, ele dizia... mamãe, hoje eu quero fazer uma Inventeca e ler um livro. Eu quero ler 2 livros e fazer 2 Inventecas. A gente disse, não, Bruna, aí é muito, então vamos ver, vamos fazer 2 Inventecas, vamos ler um livro. Tinha que ter uma negociação, assim, né, pra gente não ficar 2 horas ali, né, do lado da cama de dormir. E aí era até uma coisa que entrava, assim, porque criança tem essa coisa de não querer interromper a diversão, né, então, eu não quero ir dormir, na hora que você fala que tá na hora de dormir, aparecem 1000 coisas que ela quer fazer. Então, e tinha aquela coisa de, tá enrolando para escovar o dente, então a gente ia lá, mas Bruno, olha só, se você escovar o dente rapidinho, dá tempo de fazer mais uma Inventeca. E aí ele, então tá bom, ele ia lá escovar o dente rapidinho. Né? Então ajudou realmente a gente manter uma rotina e ter um ritual
noturno para ajudar no sono, né? Foi muito bacana. Só que o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, que foi o que mais foi o que mais enriqueceu assim mesmo a experiência dele, foi essa questão de compartilhar as histórias, né? Como a Samira comentou, assim, acho que isso para as crianças que usavam, começaram a usar a Inventeca durante a pandemia, acho que isso é uma coisa muito bacana, porque a gente mora em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo há muito tempo, mas eu não sou daqui, eu sou de Santa Catarina, então minha família toda mora lá. Então meus pais moram lá, né? E o Bruno nasceu aqui, a gente sempre morou aqui, mas a gente sempre visitou muito os meus pais, a gente ia para lá, eles vinham para cá. Então, acho que desde que o Bruno nasceu, tá com 4 anos hoje, ele talvez nunca tenha ficado, sei lá, 3 meses, né? Mais de 3 meses sem ver os avós. Só que durante a pandemia não, né? A gente realmente levou muito a sério o isolamento social, então, tanto nós aqui quanto os meus pais lá, a gente ficou isolados. E é o que a Samira comentou também, que nessa fase, né, o Bruno começou a pandemia com 3 anos. Então, e nessa fase, a criança, se você não tiver um hábito de manter um vínculo mesmo, né, com as pessoas, a criança perde, né? Ela perde esse vínculo, ela esquece das pessoas, ela não vai lembrar de uma pessoa que ela conheceu 1 ano atrás, né? Se ela não tiver um vínculo constante, um contato constante. Então, a Inventeca foi uma maneira muito legal da gente manter esse vínculo com os avós dele que moram longe, né? Então, principalmente com a minha avó. Então, o Bruno gravava uma história aqui, mandava para a avó ouvia, mandava mensagem para ele agradecendo e fazia uma outra história, mandava de volta. Então, tinha esse intercâmbio de histórias que foi muito bacana para manter esse vínculo. Legal, Laura. E a gente quer saber também como que foi o envolvimento do Bruno com a plataforma. Ele gostou? Ele conseguiu aprender rápido a mexer na Inventeca? Como é que foi o envolvimento dele? Foi todo um processo, né? Foi muito bonito de ver a evolução, assim, que teve muito a ver também com o desenvolvimento dele, né? Então, no começo, ele olhava as imagens e era uma coisa mais da curiosidade de ver as imagens, né? Então, era mais a gente que mexia, até porque, como eu comentei, a gente não tinha muito hábito de dar um celular na mão dele, então ele não tinha essa intimidade toda, por mais que ele quisesse mexer, né? Claro. Ele vê a gente com o celular e quer pegar, e aí ele vê lá as figurinhas e quer mexer, quer tocar, e quer fazer tudo que a gente faz no celular. Mas nesse momento era mais a gente que mantinha, né? Ou eu ou o pai dele que estava junto com ele sempre. Então é mais gente que passava as imagens e tal. E ele queria mais conversar sobre as imagens. Então ele via lá e dizia, então o menino tá na praia, né? E o que é isso aqui? E aí perguntava as coisas, e a gente conversava, esse aqui é o caranguejo, tá vendo aqui um barquinho de papel e tal, e a gente era mais uma conversa sobre as imagens, né? E aí com o tempo e a nossa mediação, né, ele começou a entender que aquilo era uma história, que aquilo era um livro, né? Que você tocar ali na setinha equivalia a você virar a página. E que aí aquelas imagens, elas estavam de alguma forma conectadas, que você podia criar uma história ali e contar aquela história do seu jeito. E aí, com o tempo, ele começou a se interessar mais e tal. E teve uma história em particular que eu acho que interessou muito ele, que foi a história é uma história que tem um dragão e um cavaleiro, e um tem medo do outro e tal. Porque ele sempre teve um fascínio por essa coisa do dragão, ele gosta muito de dragão e os dinossauros, né, os monstros e bichos, não sei o quê. Mas eu acho que naquela história foi a primeira vez que ele viu um dragão numa situação de vulnerabilidade, né? Um dragão que tem medo que nem eu, sabe? E aí ele começou a sentir um pouco mais de empatia e a partir daí acho que ele começou a se envolver mais, né? E aí ele começou a entender e ele já conseguia entender mais essa coisa da história do começo, meio e fim. E aí ele começou a contar as histórias. Seguindo, né, as imagens e tal, e depois ele teve uma fase que ele chama, que é a fase da doidice, que é quando ele e o pai dele principalmente começaram a fazer brincadeiras de contar o que não estava na imagem, né, ou de contar o contrário do que estava na imagem. Então, se a cena mostrava um dia, ele dizia, era uma vez e estava de noite, né, e tinha um cachorro, ele dizia que era um gato, enfim, né, e aí ele começou a fazer essas brincadeiras. Então foi uma evolução muito bacana, assim, de ver como ele partiu dessa coisa de, né, só olhar de uma
uma posição meio passiva mesmo, assim, né? Só de ver aquela imagem ali, tentar entender o que é aquela imagem, até ele não só contar a história, como ele inventar uma história que não tem nada a ver com o que está na imagem. Né? Legal. Então, e a gente ficou sabendo também que o Bruno criou uma história também, né? Uma própria história. Fala mais sobre isso. O Bruno é um super contador de histórias. Super! Ninguém segura esse menino, vocês não acreditam nas coisas que eu recebo. Eles compartilham comigo algumas coisas. Vocês não acreditam. Essas histórias, ao contrário, são as coisas mais divertidas que vocês podem imaginar. A história termina, a última coisa da história, e aí era uma vez. Muito bom. Muito, muito legal. E olha, Laura, antes da gente continuar, a gente ainda tem mais pergunta aqui, até depois do vídeo, se você quiser comentar como foi esse processo também. Mas o pessoal em casa tá curioso para ver, a gente também quer ver esse vídeo. Então a gente vai rodar ele agora e já já a gente volta com vocês. Vamos ver. Tá, já. Era uma vez uma cidade e estava chegando o dia de Natal. A cidade estava toda enfeitada para Natal. Um dia, um menino queria uma bicicleta, um menino queria a família e um menino queria um cobertor. Será que eles vão ganhar tudo isso do Papai Noel? Vamos ver, né? Chegou noite de Natal. O Papai Noel escreveu os presentes para dar para as crianças. Deu noite de Natal, ele jogou os presentes e foi tudo errado. Será? A menina tinha o cobertor, que era outro menino. O menino ganhou a bicicleta, que era da menina. O menino ganhou a família, que era do menino. E agora, o que será que eles vão fazer? Vamos ver? Eles estavam pensando e eles tiveram uma ideia. Que ideia será que foi Eles essa? iam compartilhar os brinquedos. Que legal! E aí? Sim. Laura, que fofura, a gente não podia deixar de comentar, que coisa mais linda, que momento mais mágico também, né? Eu queria que você comentasse um pouco como que foi, a gente viu as imagens ali, mas que você comentasse um pouco como que foi essa contação dessa história e de outras também que vocês criam juntos. Uhum. Então, até comentei com a Samira e com a produção, nossa produção que eu estava em contato, que é engraçado, porque ele tem tanta história que ele conta tão empolgado e tanto cheio de invencionistas e não sei o quê, e essa que foi gravada ele ficou meio assim, só seguindo a historinha, né? Mas é isso, assim, a gente normalmente senta, a gente sempre tá junto com ele, a gente nunca larga o celular dele, né, na mão, o celular dele não, né, que nem tem celular, o celular na mão dele para ele fazer sozinho, inventar ou qualquer outra coisa, né, mas então a gente está sempre junto, mediando e tal. E aí, assim, às vezes ele quer contar junto. Essa eu queria que ele contasse sozinho, porque, enfim, né, era uma gravação para as pessoas verem a criança ali, né, contando, mas ele fala, não, mamãe, você começa. Eu falo, tá bom, então eu começo. Então é isso, às vezes ele quer contar junto, às vezes ele quer contar sozinho, às vezes ele quer contar ao contrário, às vezes ele quer contar, né, seguindo certinho ali. Então é um momento que a gente, né, meio que deixa na mão dele para ele assumir mesmo o protagonismo ali e botar a criatividade para funcionar. Assim, usualmente a gente fazia sempre nesse cantinho aí, que é essa poltrona, que é essa que tá aqui atrás de mim. Mas agora com a bebê, a poltrona é mais da bebê do que dele, então a gente tem feito mais ou na sala ou no nosso quarto, mas é sempre no momento antes de dormir mesmo, assim, é sempre para ajudar ali na rotina do sono e tal. Eu ia falar sobre isso, não sei Claro. se Pode vocês estão me comentar, ouvindo. Samira, lógico. Eu ia falar sobre isso, que eu acho que tem uma coisa interessante, e aí, assim, tô falando totalmente do que eu acho, a Laura que vai poder dizer se é isso mesmo. Não sei se vocês repararam, ela tem uma bebê de 11 meses. Significa que esse bebê nasceu no meio da pandemia, certo? E antes disso ela já estava grávida.
com uma criança de 2 anos e meio. Então, assim, é uma mudança de rotina gigante. Essa criança, e aí tô falando porque, né, total na minha pele. Essa criança tá tendo que aprender a dormir sozinha no sentido de sem o peito da mãe. Então você tem toda uma criação de uma rotina nova. Eu imagino, aí eu não sei porque eu só tenho uma, mas eu imagino que tenha também uma coisa de explicar para essa criança que tem uma outra criança que é mais frágil que ela, que então às vezes ela precisa dar um espaço. Então, eu acho que é um momento em que os pais, e aí eu não sei se eu tô falando porque eu sou assim, mas eu acho que todo mundo deve ser um pouco, em que os pais investem um pouco mais em storytelling para explicar coisas para as crianças. Sim. Então eu acho que pode ter dado algum apoio nesse sentido, de ter uma rotina nova, com uma coisa que ele não fazia antes, que o pai curte fazer. Esse pai aí também, ele é um ótimo contador de história. Essa criança adora dragão porque essa criança já joga RPG, Por que gente. será? Pois é. Pai é RPGista, então, assim, inventar a história faz parte da rotina. Mas então, isso mesmo, criou-se um clube dos meninos, de alguma forma, também, né? Sim, também. Mas realmente, assim, quando eu falei que a pandemia exigiu que a gente insistisse nos rituais, porque a pandemia tirou a gente da rotina, mas aqui em casa especificamente, a vinda da Clara também tirou a gente da rotina. Né? Porque realmente, no começo eu estava grávida, eu comecei a pandemia grávida já, né? Ela nasceu em novembro do ano passado, vai fazer um aninho agora. Então, né, a mãe grávida já sai um pouco da rotina, porque a gente já precisa de alguns cuidados especiais, a gente já está ocupada preparando tudo para a vinda do bebê. Uhum. E depois, quando o bebê nasce, nem se fala, né? Dedicação total, você está no puerpério, você está passando por mudanças, assim. Então, e a criança mais velha, ela com certeza sente tudo isso, né? Então, você insistir nos rituais, como ler um livro antes de dormir, como fazer uma inventeca antes de dormir, até virou isso, né? Virou fazer uma inventeca, né? É engraçado, virou um termo próprio, assim. Mas com certeza ajudou isso, né? Em você tentar manter uma rotina para ele sentir essa normalidade, né? Sentir alguma normalidade, porque tudo estava mudando, né? Ele tem que aprender a dividir os pais, tem que aprender a dividir os brinquedos, tem que aprender a dividir o quarto. Então, sim, com certeza. Eu acho que vai vir uma outra camada aí agora, nos próximos meses, que vai ser a camada da Clara escutar as histórias que o Bruno fez. Porque estão todas salvas, né? Uhum. Sim. Muito legal. E assim, de alguma forma, ela já até começou a se... não sei se eu estou até antecipando assim, a conversa, mas de alguma forma ela até já começou a se envolver. Assim, já aconteceu de o Bruno e o pai estarem contando história, porque aí agora a Inventeca virou uma coisa quase exclusiva do pai, porque eu acabo ficando com a pequena, né? Mas já aconteceu de a bebê estar no quarto, porque eu, enfim, tive que tirar um tempo para mim, para trabalhar, para tomar um banho, para o que for. E aí... A bebê começa a participar, né? Com aquele balbucio de bebê, dadá, babá, que quer participar da história, né? E tem gravação. Foi engraçado, porque quando eu estava começando a preparar a gravação, né? Me preparar para gravar com o Bruno, eu peguei o celular do meu marido, que é onde tem a maior parte das histórias gravadas, e aí encontrei uma história lá, eu não lembro qual era a história, mas no autor estava nós 3. Eu falei, nós 3, não lembro de ter gravado uma história junto com eles. Eu vi, eram os 3, né? Eram os 2 e mais a bebê, falando assim no meio da história, querendo participar. Então, de alguma forma, assim, ela já começou a ser envolvida no processo. Demais! Lembra de compartilhar comigo. Eu vou escutando as coisas, não sei se dá pra ver. Eu não sei se dá pra ver aí, mas eu tô ficando de olho cheio d'água. Inclusive, Samira, Laura, a gente quer vocês aqui de volta. Infelizmente, a gente vai ter que terminar. O nosso tempo aqui já acabou. Mas olha, a gente tinha muito mais pergunta para fazer para vocês. A gente quer agradecer. Inclusive, Laura e Samira, já fica aqui o convite para vocês voltarem e pra gente mostrar outra história depois também, viu, Laura? E dos seus pequenos, tá bom? Já fica aqui o convite. Isso aí. E a gente, para finalizar nossa live, a gente tem um vídeo muito legal do Silvio Costa, que criou. Muito obrigada, Laura e Samira, pela participação de vocês, tá? A gente vai rodar agora um vídeo, uma música feita especialmente para a história do Bruno, né, Dé? Isso feita mesmo. pelo músico Silvio Costa. Ele criou uma canção baseada nessa historinha. E a gente vai ficando por aqui com a nossa segunda live. Já já a gente está de volta. Novamente, muito obrigada pela participação de vocês, Laura e Samira. E vamos conferir esse vídeo maravilhoso. Obrigada, gente.
dia vem vindo aí, tempo pra gente sempre pensar em compartilhar alguma coisa. E se algo der errado então, e você não conseguir ganhar por acaso aquele presente, não fique triste, não chore não, o melhor presente vem do coração. Oh, não fique triste, não chore não, o melhor presente vem do coração. Um grande dia vem vindo aí, tempo pra gente sempre pensar em compartilhar alguma coisa. E se algo der errado então, e você não conseguir ganhar por acaso aquele presente, não fique triste, não chore não, o melhor presente vem do coração. Oh, não fique triste, não chore não, o melhor presente vem do coração. Não fique triste, não chore não, o melhor presente vem do coração. Oh, não fique triste, não chore não, o melhor presente vem do coração. Ah, não fique triste, não chore não, o melhor presente vem do coração. Não fique triste, não chore não, o melhor presente vem do coração. Não fique triste, não chore não, o melhor presente vem do coração.